Olá, minha gente, boa noite. Estamos aqui mais um dia para aprender mais um pouco da palavra do Senhor, que hoje está lá no livro de Provérbios 3, a partir do versículo 21 até o 35. E diz assim: Meu filho, guarda consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um efeito para o seu enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Quando for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo: volte amanhã e eu darei algo a você, se puder ajudá-lo hoje. Não planeje o mal contra o seu próximo, que confiamente mora perto de você. Não acusa alguém sem motivo, se ele não fez nenhum mal a você. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos, pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é o seu grande amigo. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lado justo. Ele zomba dos zombadores, mas concede a graça aos humildes. A honra e herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Minha gente, esse livro de Provérbios é um dos livros de sabedoria, que Deus é tão bom que, por mais que a gente não mereça, Ele ainda deixou um livro que nos ensina como devemos viver, né? A Bíblia é um manual de sobrevivência. E dentro desse manual de sobrevivência existem mais 2 manuais de sobrevivência, que é o livro de Provérbios e Eclesiastes. São 2 livros que, se você quiser adquirir sabedoria, o livro é esses 2, né, que estamos falando, né? Deus, ele é tão misericordioso com as nossas vidas que Ele nos ensina como devemos ser. Veja o que Ele diz lá no versículo 28. Não diga ao seu próximo: volte amanhã, eu darei algo a você. Se puder, ajude hoje. Aí eu friso no comecinho aqui, veja. Volte amanhã e eu darei algo a você. Meus irmãos, se a gente puder dar algo a alguém, dê hoje. Se você puder dar um abraço em alguém, dê hoje. Se você quer dizer que ama alguém, diga hoje. Talvez daqui a 2 minutos não dê tempo, porque o destino só a Deus pertence, né? A gente não sabe daqui a 10 segundos o que vai acontecer. E muitas vezes a gente está perto de uma pessoa e louco para dizer que ama aquela pessoa, mas a gente se fecha às vezes por vergonha, por não ter o costume de dizer que ama aquela pessoa.
a gente não diz que ama. E quando a gente menos espera, aquela pessoa não está no meio de nós, né? E a gente tem que dizer que ama enquanto pode. A gente tem que ajudar o próximo enquanto pode. A gente tem que dar a mão ao irmão enquanto a gente pode. Porque o amanhã só pertence a Cristo. E voltando mais um pouco lá no comecinho do livro, lá no versículo 21, eu também gostei muito desse pequeno texto. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Às vezes, a gente perde o equilíbrio na jornada das nossas vidas, né? Às vezes a gente trata as pessoas bem, às vezes a gente tem uma boa educação, sabe dominar bem as letras, mesmo sem ter estudo, às vezes a gente domina bem as letras, a gente tem uma boa educação, mas no meio do caminho a gente se desequilibra, né? Tem um desequilíbrio, às vezes a gente trata alguém mal e a gente pensa assim, eu já tratei mal, aquela pessoa não vai querer me perdoar, deixa desse jeito mesmo. E é um erro. Por mais que aquela pessoa esteja magoada com você, ou você magoado com aquela pessoa, você não sabe o poder que tem o pedido de desculpa. O poder que tem você dizer, me perdoe. Se eu lhe tratei mal um dia, se eu fiz algo de errado com você, se eu tirei algo de valor de você indevido, me perdoe. Me faça que eu restitua você de alguma forma. Me dê um abraço de perdão que eu estou precisando. Às vezes a gente tem vergonha de fazer isso, né? Mas não se envergonhe não. Por mais que alguém tenha lhe machucado ou lhe machuque, perdoe. Perdoe se alguém lhe machucou. E se você machucou alguém, peça perdão também. Diga, me perdoe. Eu falei algo sem pensar. Eu fiz algo com você sem pensar, num momento de fúria. Eu falei de você algo sem pensar, num momento de calor, o calor que eu quero dizer assim, no momento do acontecimento, às vezes saem palavras da nossa boca que não deveria sair, né? Mas essas palavras só saem porque a gente dá vaga, dá brecha ao inimigo. O inimigo ele é sujo. O inimigo ele coloca obstáculos na nossa vida, mesmo a gente sendo cristãos, a gente estando firme na palavra, mas ele fica plantando pedras no nosso caminho, espinhos. Ele cobre sobre nossos caminhos de espinhos. Mas agradeça tudo que acontecer com você, seja de bom ou de ruim. Diga, eu agradeço pelo dia de hoje. Eu agradeço por ter sobrevivido esse dia. Hoje eu estava numa reunião do meu trabalho e eu achei muito bonito uma palavra que minha chefe disse. Ela diz que quando chega em casa, veja como é você analisar direito, a gente ter amor pelo próximo. Ela diz que quando chega em casa, ela espera até 7h30 da noite, que é mais ou menos o horário que todas as pessoas que trabalham e que estudam estão em casa. O último que eu creio que chega em casa é o motorista, né? Eu creio que seja Neguinho, o motorista, eu conheço ele por Neguinho, né? E ela disse que quando dá 7h30, ela vai e ora e agradece a Deus
por aquele dia ter terminado em paz. Porque veja como é o dia de hoje. Ela disse que agradece porque não recebeu nenhuma ligação. Porque ela disse que se tivesse recebido é porque tinha acontecido alguma coisa. Veja como é os dias de hoje. Às vezes a gente só liga para alguém para dizer que aconteceu algo de ruim, né? Ela agradece a Deus por ninguém ter ligado para ela até naquele momento. Eu acho entre o horário de que ela sai daqui do colégio, eu creio que é de 5 horas. Começa a sair os alunos e todos chegaram em casa. Quando vem terminar, que é o motorista vinha chegar na casa dele, são aproximadamente 7h30 da noite. Aí ela diz que ora a Deus agradecendo pela vida de todos. Só em ela saber que ninguém ligou, naquele momento ela sabe que está todo mundo bem. Por isso que a gente não deve perder a oportunidade de pedir perdão a alguém, de ligar para alguém. Não deixe para ligar para alguém quando aquela pessoa tiver perdido seu sopro de vida, aí você ligar para um dos familiares e dizer tanto que eu queria ter dito que o amava, tanto que eu queria ter pedido perdão ao meu vizinho, a meu irmão, a minha ex-esposa, a minha esposa, a meu pai, a minha mãe, a meu tio, a um conhecido, o que for. A gente nunca deve perder a oportunidade de pedir perdão. E melhor ainda, a gente nunca deve perder a oportunidade de perdoar alguém. Às vezes eu nunca vou perdoar fulano pelo que fez comigo. Fulano me machucou demais. Fulano me privou de muitas coisas. Eu quero que ele morra. Tem gente que diz assim, eu quero que ele morra. Eu quero que ele vá para longe de mim. Eu quero que ele arrume uma mulher ruim, eu quero que ele arrume um homem ruim. Não, a gente não deve fazer isso. A gente tem que ter um coração de perdão. E mais ainda, um coração grato a Deus por ter a chance de ser perdoado ou de perdoar alguém. Deus, como é que a gente vai ter um lugarzinho diante de Deus que Cristo perdoou até aqueles que o feriu e Ele morreu por nós, se a gente tiver um rancor dentro da gente e um dia a gente tiver a oportunidade de estar à beira de uma porta nova para se abrir diante de nós e um anjo lá dizer, você só não vai entrar porque você não liberou perdão para o seu vizinho. Você só não vai entrar porque você não pediu perdão a seu próximo. Cristo, quando estava lá naquela cruz, à beira da sua morte, ele inclinou os olhos ao céu e disse, Pai, perdoa eles que eles não sabem o que estão fazendo. Isso é lindo. É lindo o próprio Cristo olhar para o Pai e pedir para nos perdoar. Aí às vezes a gente tem uma mágoa porque o vizinho disse que a gente é feio, disse que a gente é bonito demais, porque o vizinho diz que a gente está fazendo algo que está prejudicando ele, e em vez de a gente tentar resolver, chegar para o vizinho e dizer, vamos entrar no meio termo, vamos ser uma família, um vizinho, um parente, um amigo. Quando a gente entra em conversa, a gente se abre um para o outro, não para dizer seus problemas ou sua conquista. A gente se abre e dizer, eu não tenho mágoa de você. Eu gosto de você. Eu sou um cristão e quero que você seja cristão também.
Mas se tem algo que eu fiz e está lhe machucando, me perdoe. Hoje, agora à noite, eu estava aqui no meu trabalho e eu estava sem internet. Aí, aqui é um sítio, o aparelho não pega pelo dados móveis. E quando a internet chegou, meu celular tinha várias ligações, tinha várias mensagens. Aí quando eu abri a ligação, eu tive uma notícia muito triste, que tinha falecido uma irmã que congregava com a gente lá na nossa igreja. Inclusive, ela era sogra do nosso pastor e mãe da nossa irmã Camila, né? Que consequentemente é a esposa do pastor, né? E eu me lembrei da palavra que Luciana nos disse de manhã, quando ela disse que ela só fica tranquila em casa quando dá 7h30 da noite, que o telefone dela não toca. E veja, o meu telefone, aquilo que ela falou na parte da manhã, veio tudo à tona na minha memória agora à noite. O telefone tocou para receber uma notícia que uma pessoa querida tinha partido. E não é bom para nós essa convivência que a gente está tendo nos dias de hoje, que do jeito que foi a irmã, poderia ter sido qualquer um de nós. A nossa chama ter cessado e a gente não ter tido tempo de perdoar, a gente não ter tido tempo de ser perdoado e a gente, como é que diz a história, né? A gente perder o nosso reino por falta de um perdão, por falta de um abraço. E eu aqui preciso liberar alguns perdões e preciso mais ainda receber alguns perdões. Eu preciso receber alguns perdões e liberar alguns perdões. E eu sei que algumas travas que estão sobre mim, nesse momento vai cair por terra, porque Deus só está esperando uma atitude. E eu vou tomar essa atitude, porque talvez amanhã pode ser muito tarde. E essa era a palavra que eu queria prestar a vocês. Libere perdão. Não espere um telefone tocar e depois da notícia vir a comoção. Se comova antes de chegar a notícia. Ou se comova antes de você ser a notícia. Porque do momento que a gente estamos aqui, do mesmo jeito que a gente pode receber a notícia, a gente pode ser a notícia, né? Que Deus venha ter misericórdia de nós. E eu tenho uma certeza que a irmã, eu não estou bem lembrado, mas eu acho que ela se batizou no mesmo dia que eu. Eu acho que foi. Eu estou com a mente um pouco fraca, mas eu acho que foi. E Deus tem um lugarzinho. Quando Ele for levar a sua igreja, a irmã vai ter um lugar destinado para ela. Porque o pouco que eu conheci a irmã, a nossa irmã lá, a gente não sabe o íntimo de ninguém, né? Mas pelo pouco que eu conheci, eu senti que ela é uma pessoa que deixava paz e alegria, né? E que
Deus venha confortar toda a sua família. E eu creio que um dia estaremos juntos louvando com ela, que o Senhor é bom e o Senhor é santo, digno de toda a honra e toda a adoração. Que Deus venha ter misericórdia de mim e que toda a igreja venha entender que Deus só está esperando uma atitude sua. Deus só está esperando uma atitude sua. Muito obrigado por essa palavra, Senhor. E não deixem de ler o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. E vamos orar ao Senhor agradecendo, por mais que tenha sido difícil esse finalzinho de noite, mesmo assim a gente tem que agradecer, né? A gente tem que agradecer. Querido Deus e amado Jesus, estou aqui, Senhor, diante da Tua presença. Eu quero Te agradecer, Senhor, por mais um dia de tanta luta, tanto trabalho, mas o Senhor tem suprido tudo nas nossas vidas, Senhor. Eu estou com o coração um pouco abalado e triste, Senhor, por ter perdido uma grande mulher de Deus, mas o Senhor sabe de todos os seus planos, Senhor. O Senhor sabe o que faz e a gente aqui não sabe de nada. Triste a gente ficamos, Senhor, mas eu sei que ela vai ter o seu lugar no céu, meu Pai. Que o Senhor venha ter misericórdia, Senhor, daquela família que a hora dessa está sofrendo tanto, Senhor. E venha trazer só o consolo que só o Senhor sabe trazer, Jesus. Consola eles, Pai. Consola eles, porque eles perderam, Senhor, um ente querido, perderam uma mãe, perderam vó, uma sogra e irmãos. Mas eu sei, Senhor, que o Senhor tem plano em tudo nesse mundo e que eu quero estar aqui, Senhor, na Tua presença, te agradecendo e buscando por sabedoria. Perdoe, Senhor, pelas minhas falhas, que eu poderia ser mais a fundo, Senhor, na Tua palavra. Mas eu sei também que o Senhor trata e o Senhor sabe dos grandes passos que eu venho tentando dar a cada dia, Senhor. Tenha misericórdia desse Teu servo, Senhor. Muito obrigado. Amém. Fiquem com Deus e nunca deixe de agradecer. E se puder, liberem perdão e também recebam o perdão se alguém vier lhe pedir perdão. Amém.